Bem-vindos a mais um episódio do Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês. Neste podcast falamos sobre as melhores estratégias para alavancar a sua presença no LinkedIn e como podemos transformar os contactos em negócios. Com mais de 15 anos de experiência na criação de perfis e no desempenho aqui no desenvolvimento desta operação dentro do LinkedIn, hoje quero partilhar convosco e consigo em particular algumas das técnicas que fizeram e fazem a diferença para muitos profissionais. Vamos procurar explorar 10 técnicas de prospecção de clientes no LinkedIn. Se quer aprender a encontrar e a conquistar esses clientes, está no lugar certo e nos próximos minutos quero que tenha total atenção. Pode perfeitamente depois escrever algumas destas coisas, tomar algumas notas para identificar todas estas técnicas. Bom, antes de arrancarmos propriamente dito para essa operação de prospecção de clientes, importa naturalmente que saiba exatamente quem está à procura. Definindo claramente o perfil ideal do cliente vai ajudá-lo em muito em todo o processo de prospecção. Muitos dos clientes e muitos dos profissionais que acompanho têm muitas das vezes essa enorme dificuldade em não apropriar características, até porque essas mesmas características vão ser importantes na hora de acionar todos os filtros avançados e todas as diferentes dinâmicas de pesquisa para esse efeito. Bom, na verdade, o LinkedIn tem, dentro do campo de pesquisa de usos que oferece na página do LinkedIn, portanto, há uma área que é visível em todo o contexto da rede e que está no topo, no canto superior direito, que é a caixa, no canto superior esquerdo, que é a caixa de pesquisa. Esta caixa de pesquisa traz várias, digamos assim, grandes tipologias. Eu diria que temos seguramente aqui algumas que podem aqui ser relevantes de equacionar. E eu diria que esta é a primeira destas técnicas de pesquisa. Ou seja, a de identificarmos se procuramos pessoas que tenham publicado conteúdos, se procuramos empresas, para que depois possamos procurar essas pessoas, se procuramos grupos, para de certa forma procurar os seus respectivos integrantes, serviços, eventos. Portanto, esta é a primeira grande decisão quando definimos exatamente essas mesmas pesquisas. Bom, dentro da área dos eventos, a primeira dessas mesmas componentes, portanto, aqui, se quisermos especificar nessa pesquisa número 2, procuramos aqui tipologias de eventos que existem, ou que estão publicados e anunciados no LinkedIn e que procuram, de alguma forma, levar aqui a este espaço, sejam eventos presenciais ou digitais, ou neste caso online, eventos que não só nos permitem identificar um pouco daquilo que se vai falando dentro das nossas áreas de atividade, como também, em caso de participação efetiva nesses eventos, pelo menos no LinkedIn, a chance que o LinkedIn vos confere e lhe confere para poder procurar identificar utilizadores que estejam integrados nesses mesmos eventos. Depois, numa terceira tipologia, encontramos também uma área de serviços. As áreas, a secção dos serviços são secções que hoje os utilizadores podem adicionar aos seus próprios perfis e que procuram de alguma forma também identificar as áreas de operação desses mesmos utilizadores. Conseguimos hoje identificar dentro dessa área, por exemplo, um número já muito significativo, por exemplo, de portugueses que têm exatamente esse recurso ativado na rede, o recurso para identificar que, neste caso aqui, esses utilizadores tenham exatamente ativado esse mesmo mecanismo. Existem em Portugal, na atualidade, números que rondarão aqui os 75 mil utilizadores. Portanto, permitindo que, de alguma forma, eu consiga hoje identificar se tenho bem mapeado ou bem registado essas características desse meu cliente ideal, poder identificar também alguns utilizadores que depois advenham exatamente sobre essa característica. Depois, numa tipologia de tipo 4, estão os grupos. Existem milhões de grupos registados, são mais de 2 milhões e 600 mil grupos. E ao integrarmos estes grupos, também somos, de alguma forma, capazes de poder identificar dentro desse mesmo os grupos, que muitas das vezes são grupos de nicho ou até grupos de uma determinada região, conseguimos aqui identificar que utilizadores
depois estão, e muitas das vezes eu consigo caracterizar o meu perfil do meu cliente ideal com características que os levam a estar presentes em alguns grupos. Então, conseguimos, de certa forma, ir ao encontro dessas mesmas características e, portanto, conseguindo identificar nessa estratégia número 4. Depois, na estratégia número 5, encontramos também a possibilidade de identificar utilizadores que tenham publicado conteúdos sobre os nossos temas, sobre os temas que nós consideramos mais relevantes e que podem, de alguma forma, também aqui trazer também ao nosso conhecimento não só utilizadores que publicaram conteúdos com palavras que achamos nós serem usadas por potenciais clientes, podendo, de certa forma, ir buscar esses mesmos utilizadores e conseguir interagir. Aqui com a vantagem ainda acrescida de que utilizadores que publicam revelam também ser utilizadores mais ativos aqui neste quadro de operações. Depois, a pesquisa das empresas, que é também um elemento que traz, de facto, aqui um universo de 68 milhões de empresas, que confere ao utilizador a possibilidade de, agora com vários filtros, falamos aqui de filtros de localidade, setor, tamanho da empresa, até a identificação de empresas que estejam a anunciar vagas no LinkedIn, ou até mesmo que empresas é que, de alguma forma, nós possuímos e que estão representadas na nossa rede de primeiro grau. Portanto, há de facto aqui vários filtros adicionais para pesquisar esta sexta tipologia de ir ao encontro das empresas, porque dentro das páginas das empresas conseguimos de facto também identificar todo um mapa de utilizadores que estão registados nessas, ou pelo menos que indicaram colaborar nessas organizações. Esse separador confere também ainda a possibilidade de o utilizador poder depois acionar nessa pesquisa que realiza, portanto, ou seja, todas as páginas das empresas incluem um separador, um subseparador designado de pessoas, e dentro dessas pessoas, para além da pesquisa que se pode fazer por nome de funcionário, por cargo, por palavra-chave, eu tenho também outros filtros que estão já colocados e que podem aqui ajudar-nos ainda mais, ou seja, podendo identificar utilizadores por área de residência, portanto, por escola onde estudaram, por área funcional, de que competências é que têm, o que é que estudaram e até de que forma é que estão relacionadas connosco. Portanto, há efetivamente várias opções nesta sexta estratégia. Depois, numa oitava estratégia de procura, também conseguimos ir identificar utilizadores por instituição de ensino, e, portanto, conseguindo desta opção ou encontrar aqui essa opção de instituição de ensino, onde encontramos por esta via, utilizadores que estudaram em determinadas escolas e, mais uma vez, dentro da escola, conseguimos também identificar a característica, digamos assim, ou as demais características semelhantes às diferentes filtros que também se apareciam, também surgiam na página da empresa. Aqui há ainda um filtro adicional dentro das instituições de ensino, que é exatamente o filtro de saber as pessoas que estudaram naquela escola e que trabalham numa determinada organização, numa determinada empresa. Bom, temos ainda como opção número 9, talvez a mais, digamos, talvez a mais conhecida das várias opções, que é exatamente a prospecção de utilizadores. Aqui são vários os filtros que se utilizam. O filtro, neste caso, da opção de termos aqui o filtro por grau de proximidade, grau 1, grau 2, grau 3, por localidade, por empresas atuais e anteriores, neste caso aqui, instituições de ensino, por setor, até por idioma do perfil, todas estas opções que estão aqui inscritas na opção de alguma forma das contas gratuitas. Nas contas do Sales Navigator há ainda alguns filtros adicionais para uma pesquisa mais refinada para esses mesmos utilizadores. Além destas opções de pesquisa de utilizadores, temos ainda também a adicionar a pesquisa livre, normalmente por cargos, onde aqui nessa pesquisa livre se podem aqui executar também pesquisas mais com maior especificidade, recorrendo aos operadores booleanos, entre outros as aspas, os parênteses, as expressões or, not
e and, em inglês, que devem ser usadas sempre em maiúscula para poder incluir ou excluir resultados dessas mesmas pesquisas. É importante dizer que as contas básicas têm limite de pesquisa mensal, na casa das 100 pesquisas por mês, enquanto as contas premium não têm qualquer, digamos, limitação de pesquisa e, portanto, podendo permitir ao utilizador a condução de pesquisas praticamente indefinidas ao longo de um mês de operações. Dentro destes modelos que acabamos de ver, há ainda uma 10ª opção de pesquisa, de leads, que é a pesquisa que vos permite, em alguns dos casos, poder identificar dentro da rede de um membro da vossa rede grau 1, ou seja, de uma conexão já existente na rede, é possível em alguns utilizadores podermos clicar nessa lista de profissionais para podermos encontrar exatamente alguns utilizadores que possam ser aqui interessantes para esse mesmo fim. Portanto, identificamos neste episódio as várias técnicas de prospecção de utilizadores aqui, de clientes no LinkedIn. Lembre-se que a chave para isto, para esta prospecção, é também a consistência com que a fazemos e as dinâmicas relacionadas com a personalização depois desse contacto, que merecerá, obviamente, aqui outros episódios para explicar-lhe um pouco mais sobre isto. Portanto, se tiver capacidade de dedicar aqui tempo exatamente a essas mesmas ações, será seguramente também bem sucedido. Não esquecer que muitas destas pesquisas devem ser trabalhadas e desenvolvidas depois com um trabalho complementar de entendendo o processo de conexão e de abordagem com esses utilizadores, para naturalmente também efetivar aqui melhores resultados depois na conversão inicial, pelo menos para já, por agora, dessas conexões de segundo grau para conexões de primeiro grau. Portanto, ficamos aqui com esta sessão de hoje, muito dedicada ao trabalho de procura de profissionais. Se gostou deste episódio, já sabe, não se esqueça de seguir o podcast, esteja a ouvir-nos em qualquer, digamos, aplicativo de escuta de podcasts, e deixar-nos uma brevíssima avaliação e um brevíssimo testemunho que muito nos ajudaria a poder fazer chegar este podcast a um número mais alargado de profissionais que também podem beneficiar destas várias estratégias. Até ao próximo episódio, onde vamos continuar a explorar como transformarmos o nosso perfil do LinkedIn. Este é já um episódio 197, está a caminhar para aqui o episódio número 200. Não se esqueça de nos seguir nas várias redes sociais, com destaque particular para o LinkedIn. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para próximos episódios, envie-nos uma mensagem no LinkedIn ou de qualquer outro meio. Estamos sempre à procura de novas ideias para ajudar a nossa comunidade a crescer. Até mais e boas conexões.